Sabe o que Deus quer de você? Que você continue orando. É isso que Deus quer de você. Ele quer que você persevere em oração. Não é para você desistir. A vitória está muito próxima. Os teus olhos físicos, os teus olhos naturais, não estão vendo. Mas pelos olhos da fé, o milagre vai acontecer. Mas você tem que continuar insistindo na oração. E eu quero aqui passar a mensagem que Deus passou para mim, para me entregar completamente para você e ajudar você nessa batalha de oração, para você ter o resultado do seu milagre. Eu estou aqui para lhe ajudar, ser bênção de Deus na tua vida. Se você não me conhece, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou o profeta Gil Lima. Se já é inscrito, já está recebendo as minhas orações. Se ainda não é inscrito, se inscreva rapidinho e você vai receber as minhas orações. E se você quiser estar sempre me acompanhando aqui, aperta o sininho de todas as notificações aqui embaixo e logo você será notificado aqui pelo canal do YouTube. E assim que eu postar outro vídeo novo, você será a primeira pessoa a estar me acompanhando aqui, recebendo as minhas orações e as mensagens a qual Deus me entregará, tá bom? Deus abençoe. Gratidão ter você aqui. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, ele escreveu algo muito claro no capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. No 17, olha o que diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo para convosco, e não extinga o Espírito Santo. Ele está falando três coisas importantes. Primeiro, que você deve orar sem cessar. Não pode parar. Se o milagre não chegou ainda, você não deve parar de orar. Você só deve parar de orar quando a resposta do Senhor vir para você como não, ou como sim. É porque você recebeu, ou porque Deus não quer entregar aquilo, talvez não seja o momento para você. Mas enquanto você está em dúvida, insista na oração. Continue orando. Olha só, o inimigo fará de tudo para você não conseguir orar continuamente. Muitas tarefas têm surgido, continuarão surgindo, muitos problemas, dificuldades, canseira, desânimo, tristeza, muitas informações que você recebe diariamente. Tudo isso é um propósito do inimigo. Tudo isso aí é a ferramenta do inimigo para tirar você do foco daquilo que Deus tem na tua vida, que é a sua vitória. Mas você só terá ela por meio da oração. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus tiveram grandes milagres porque oraram. Eles não desistiram. Eles continuaram orando. A oração feita com fé, Deus responde. Então continue orando, do seu jeito, da sua maneira. Se você sabe como orar, glória a Deus. Se não sabe, deixa eu falar para você alguns métodos simples que você pode aplicar no dia a dia da tua vida e ser um resultado positivo para você. Quando você se aproximar de Deus na oração, você tem que ter fé para isso. É essa fé da palavra, a fé sobrenatural. Creia que Ele está ouvindo. Quando você começa a orar, você vai sentir um monte de forças espirituais. E às vezes a sua mente ela vai ser tomada de uma canseira de pensamentos. Algumas pessoas às vezes ligam ou tocam a campainha da casa, ou quer falar, ou você lembra que esqueceu isso e esqueceu aquilo. Por quê? Nesse momento você vai sentir uma dificuldade para estar orando. E às vezes quando você ajoelha, você já tem vontade de levantar, ou às vezes nem consegue orar, já pega no sono. Então quando você for orar, põe na tua mente, e eu vou conversar com Deus, não importa o tanto de tempo, mas eu preciso me entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito. Então o primeiro passo, quando você for orar, ore com muita fé, mas se entregue de corpo, alma e espírito naquele momento. Naquele momento, fale tudo. Eu sei que você já sabe orar, mas estou dando um passo que às vezes a pessoa quando vai orar, ela começa a vir muitos pensamentos na mente dela, ela começa a parar e ela não consegue continuar orando.
ou às vezes orou e não teve a resposta, ou está orando e não está vendo nada acontecer. Continue orando, mas quando entrar na presença de Deus, entra com fé, tendo certeza que Deus vai responder. Depois que você fez isso, tenha certeza, ou seja, tenha fé que Deus vai fazer aquilo que você está pedindo. E se não for feito, também tenha fé de entender que Deus tem algo melhor para você, maior para você, ou o Senhor está dizendo para você que tem um tempo certo que vai operar na tua vida. Mas calma, o tempo de Deus é o melhor tempo, o momento de Deus é o melhor tempo. Aguarda o que Deus vai fazer. Depois, espera. Muitas pessoas não conseguem esperar. É nesse momento que as pessoas começam a reclamar, murmurar. Eu já orei, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e nada aconteceu. Tem até mais anos do que isso. Não sei por quê. Deus sabe. Olha, você só deve parar de orar em um propósito quando você tiver a resposta sim ou não de Deus. Enquanto você tiver incerteza, continue orando. Vai chegar a resposta ou sim ou não de Deus. Mas também esteja preparado para o sim de Deus e também para o não de Deus. Tá bom? Fazendo isso, você começa a se colocar na brecha, como Deus falou ao profeta. Preciso que alguém coloque na brecha para orar. Segundo passo, você precisa entender que tem que ter os horários de orar. Eu sei que orar sem cessar é em todo lugar, todo momento, é lavando as louças, varrendo casa, na empresa, em qualquer lugar você pode orar. Mas a oração com intensidade faz como Daniel fazia, 3 vezes ao dia. Ele de manhã, meio-dia e de noite. Eu não sei os seus horários, como que você programa o seu dia. Mas faça algo com muita diligência, com muita sabedoria e com muitos princípios. Fazendo isso, você vai ter um resultado e automaticamente teu corpo vai acostumar, sua mente vai acostumar, seu espírito vai acostumar a orar. E automaticamente você vai sentir que você é levado a orar naqueles horários que você predeterminou. Isso vai ajudar você demais. Os resultados da oração são milhares de resultados, mas eu vou falar alguns aqui importantes. Como todos são importantes, mas eu vou falar alguns que eu tenho sentido isso na minha vida de oração. Paz de espírito. A oração ela consegue trazer a paz de espírito. Isso é muito importante. Faz com que o nosso corpo, alma e espírito se acalma diante das tempestades. A oração também, ela traz um resultado de cura interior. A pessoa começa a ser curada, porque a oração você desabafa, você fala tudo o que você está sentindo, você vai se entregando ao Senhor. Então você tem um alívio ali daquela opressão. Também a oração, ela concebe também a graça de você entender as escrituras com mais facilidade, porque o seu mundo espiritual, ele começa a se abrir, o mundo espiritual começa a se manifestar de uma forma grandiosa. Fica mais fácil do Espírito Santo poder falar com você e você entender a voz do Espírito Santo. Saiba que a oração, ela te aproxima muito de Deus e faz com que você tenha mais sensibilidade para estar com a audição aberta para o Senhor. Há muitas pessoas que têm a audição espiritual fechada, às vezes os olhos fechados. Você precisa entender que o Senhor ele fala por meio da sua palavra, ele usa uma pessoa, por meio da natureza, por meio do seu Filho Jesus Cristo, mas às vezes nós estamos tão ocupados, atarefados, e o nosso coração tão duro, que às vezes nós não conseguimos entender o que Deus está falando. Então a gente está agoniado, quanto mais agoniado, mais pressa, quanto mais pressa, mais as coisas vão se enrolando. E mais a nossa vitória, a nossa conquista vai ficando distante. Então entenda que você precisa orar e não pode parar. O resultado de milhares de homens, de mulheres que tiveram, eu já falei, são por meio de orações. A oração faz você tomar decisões certas. Às vezes você está angustiado, ora. As madrugadas que você acorda, pode ter certeza que é Deus te chamando por um momento da oração. Essa batalha que você está enfrentando, quando você ora,
as forças espirituais caem. Então a oração ela traz muitos resultados positivos, resultados que acalmam o homem, tranquiliza, traz vida, alegria e faz com que os ouvidos sejam abertos para o Espírito Santo comunicar com mais facilidade, a pessoa entender. E aí também desperta os dons ministeriais, seja ele de cura, seja de sinais, maravilhas, profecias. Ele abre, sabe, uma manifestação e ele começa a distribuir os dons. E aí você começa a perceber os níveis que você tem. Jesus falava sobre isso quando ele falou assim, olha, vá para o seu aposento, né? Abra a porta, depois feche ela, fique lá e ora em secreto. E em secreto teu Pai ouvirá, e em público Deus te honrará. Antes de tomar qualquer atitude, ore primeiro, mas seja uma pessoa de oração continuamente. Você vai ver os resultados muito fortes. Talvez você diga, profeta, eu já oro bastante, já clamo bastante. Mas como é que é seu dia a dia? É muito estressante, você se irrita muito fácil, perde o controle emocional, sempre está com raiva, chateado, murmurando. Tudo isso é feito da carne. E está lá em Gálatas. Quando você começa a orar, o seu espírito começa a se acalmar e você toma menos decisões precipitadas, que às vezes nós tomamos muitas decisões que não são de Deus. Então, nesse vídeo, eu quero que você entenda algo da parte do Senhor. Orai sem cessar. Então, quando você ora, esse é o princípio, orai sem cessar. E seja grato, seja agradecido por tudo aquilo que Deus tem dado ou pelo aquilo que você não tem, mas seja grato. E seja grato pelo aquilo que você ainda vai ter, já agradecendo a Deus como se você tivesse. E aí você vai ver os resultados positivos de Deus. Quando você ora com fé, o mundo espiritual se abre e não extingue o Espírito Santo, que é o terceiro. O que é extinguir o Espírito Santo? Depois de orar, depois de agradecer, chega um dia a dia, você começa a murmurar, começa a falar o que não deve, sabe dizer o que não deve, não consigo, não tenho. Tudo isso que você fala, lança para o mundo espiritual, também são orações. Tudo que você fala são orações. E aí você vai falando e vai bloqueando o mundo espiritual em sua volta. E tudo vai ficando difícil. E é assim que o inimigo quer. O inimigo quer que a pessoa fique assim, desse jeito, para ele conseguir vencer. Mas não vai conseguir, não sabe por quê? Porque você é uma pessoa de oração. Então, a partir de agora, ore com fé, sabe? Ore mesmo com muita fé. Quando você orar, tenha certeza que Deus vai responder. Espera o momento de Deus certo. Cuidado para não murmurar. Guarda para não murmurar. Ore sem cessar. Marque os horários certinho que você vai fazer daqui para frente. Faça uma agenda de oração. Isso é importante. Um relógio de oração. Comece a orar. Não só por você, mas por todas as pessoas em sua volta. Pela sua família. Por todos. Eu gosto muito de orar por todos que estão em minha volta. Gosto de orar por todas as pessoas que me seguem aqui nas redes sociais. Eu tenho o meu momento de oração e eu oro continuamente, constantemente. E as orações têm me feito muito bem. E é o que vai fazer. Opressões saem, angústia sai, dificuldade sai na vida da gente quando a gente oramos continuamente. Então, não pare de orar. Continue orando. Falando em oração, posso orar por você? Deixa eu fazer uma oração exclusiva por você. E eu gostaria de pedir algo a você, se você pudesse fazer isso. Se você puder, envie esse vídeo para menos uma pessoa, só uma pessoa. Envie para uma pessoa, tenho certeza que vai ajudar ela a crescer na fé e ter aquela vontade de orar. Pode fazer isso? Então, gratidão. Deixa eu orar pela sua família, deixa eu orar por você, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos em sua presença, entreguei a sua mensagem a essa pessoa. Eu não conheço essa pessoa, não sei o momento, a aflição que essa pessoa está passando, aonde essa pessoa está, mas eu sei que o Senhor o conhece, sabe muito bem as dificuldades e as lutas. Eu sei que o Senhor está chamando essa pessoa para oração. Eu sei que tudo isso está acontecendo nessa pessoa é para ela orar, buscar a sua face mais ainda. Talvez ela diga, Senhor, eu tenho orado na sua presença, mas Deus quer mais oração. A oração ela traz um resultado bom e eu tenho visto isso, meu Deus, na minha vida. Faz essa pessoa também receber, meu Deus, meu Pai, na vida dela e na vida do familiar. Tira as doenças, tira, meu Deus, as pobrezas, as misérias, as fraquezas, o desânimo, os ataques espirituais. Dá graça a essa pessoa para orar continuamente, insistir em oração, perseverar
e que aquilo que essa pessoa está pedindo em oração receba, Senhor. O Senhor é o Deus que pode dar a vitória, o Senhor é o Deus que pode dar a conquista, e o Senhor fará isso. Senhor, como disse Paulo, orai sem cessar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado por ter vindo até aqui. E já aguarda para outro vídeo. Estarei orando por você. Deus te abençoe.